E aí, pessoal, bem-vindos então a mais um Sinfcast. Hoje o nosso convidado é o Leonardo Peters. Obrigado por topar o convite. Leonardo vai trazer um pouco de conhecimento para a gente, um pouco mais de conteúdo sobre 5G. Então, eu já quero te chamar para te apresentar. Quem é o Leonardo, né? Qual é o teu envolvimento com tecnologia? Legal. Muito obrigado, Yanaê. Muito obrigado, Patrick. Queria agradecer pelo convite aqui do Centro de Inovação para a gente poder discutir um pouquinho, conversar sobre tecnologia, conversar um pouquinho sobre 5G, né? E principalmente, acho que o nosso objetivo aqui tem que ser como que isso vai impactar nossas vidas e quais oportunidades talvez a gente tenha com essa mudança tecnológica a gente começa agora a trazer, né? Falando um pouquinho sobre Leonardo, eu trabalho hoje na Unifique, estou como gerente de inovação e novos negócios dentro da Unifique, né? A Unifique é uma operadora de telecomunicações catarinense, né? Trabalha com telecom há 25 anos, né? E agora a gente está entrando no mundo móvel com 5G, e a gente tem alguns desafios aqui de tornar o 5G uma tecnologia, mas transformar realmente em soluções para o cliente final, né? Transformar realmente em resolver dores, resolver problemas do nosso usuário, do nosso cliente. Então, Leonardo, acho que a pergunta que não quer calar, que é o tema também dessa edição, desse episódio, né, do podcast, o que é o 5G? Legal. Então, a gente fala muito, né, ou fala muito de 5G, o 5G vai mudar nossas vidas, o 5G vai trazer revolução tecnológica ou não, outras pessoas que são céticas ainda quanto à mudança, né, não traz uma evolução. Mas, basicamente, o conceito do 5G, né, o G vem de geração, né, então é a quinta geração da telefonia móvel, né? Então, a primeira geração veio lá com as chamadas de voz, né, nos anos 90, lá, então trouxe as chamadas de voz. No 2G, a gente já trouxe o texto, né, então trouxe algumas interações com SMS e tal, começou a mudar um pouquinho o contexto não apenas voz, né? No 3G já inseriu nesse contexto também os dados, ainda em baixa velocidade, mas transmissão de dados, de fotos, vídeos em baixa resolução, né? O 4G trouxe uma mudança já para alta velocidade, então viabilizou algumas aplicações pela alta velocidade de transmissão de dados, né? Então a voz continua, o texto continua, mas na transmissão de dados entre o 3G e o 4G teve uma evolução. E o 5G é um passo para frente. E por que traz aí esse buzz no mercado? Por que traz esse termo, né, vai revolucionar? Porque traz uma mudança tecnológica bem significativa. Então, em termos técnicos, a gente evolui bastante, né, em velocidade, latência, em tempo de resposta, né, dos dispositivos, e a quantidade de dispositivos que a gente consegue conectar acabam alterando bem significativamente. Então, do 4G até o 4G a gente teve mudanças um pouco mais suaves, e do 5G em termos técnicos, em termos de capacidade, aumenta significativamente. Vai ser mais exponencial, então, essa... E quando você fala latência, é como se fosse uma constância dessa internet? Legal. Quando a gente... Tem três critérios aqui, né? A largura de banda, né? Que a gente associa muitas vezes... Não, tá... No uso comum, né, fala da velocidade da internet, então, mas a largura de banda, que é quanto de informação que eu consigo transmitir, né, esse é um dos critérios. Receber, no caso. A latência está talvez mais próximo da velocidade, está a latência, que é o tempo de resposta, né? Então, quanto tempo que eu levo para ir de um dispositivo até uma pessoa, de um dispositivo até outro dispositivo? Então, a latência mede esse tempo de resposta. A largura de banda, ela cresce significativamente, né, de 10 a 100 vezes dentro do 5G. O tempo de resposta, a latência, ela reduz para menos de 1 milissegundo, então viabiliza algumas operações que não seriam possíveis ainda, né? E o terceiro critério ainda que a gente tem ganho, além da largura de banda e além da latência, significativamente a gente aumenta a capacidade de múltiplos dispositivos. Então, se no 4G, por referência, a gente tem aproximadamente 10 mil dispositivos como possibilidade de conexão em 1 quilômetro quadrado, quando a gente fala de 5G, pode chegar até 1 milhão de dispositivos. Então, a gente consegue colocar mais dispositivos, colocar um tempo de resposta menor e colocar uma largura de banda maior. Então, esses são os três principais critérios que trazem a mudança na tecnologia, né? E eu achei bastante interessante, Leonardo, todo esse histórico, né? Começou com a gente tendo essa
possibilidade de fazer ligações, mas hoje em dia, né, a última coisa que a gente faz é fazer a ligação, né, ou mandar um SMS, que foi dos próximos passos ali, né, entre 1G, 2G, enfim, na sequência. E hoje em dia a gente costuma usar muito o nosso celular, né, para várias coisas. Então, consigo pedir comida, escutar música, fazer N coisas, né, acredito que todas essas funcionalidades, então, também vão ter esse impacto de eu poder trazer mais questões de tecnologia ou utilizar esse 5G no meu celular de forma mais efetiva, mais constante, enfim. Legal. Uma das vertentes que a gente tem aqui é a conexão de dispositivos móveis. Talvez essa é a mais direta, a mais óbvia que a gente pode ter, né? Então, viabiliza muito, né? Porque eu imagino, né, em algumas discussões sobre a mudança que o 5G traz, né, que a gente está participando agora, muitas pessoas, e aí, o que vai mudar no meu dispositivo móvel, né? O que eu vou ter a mais? Sim, eu vou ter uma velocidade maior, né? Eu vou conseguir ter esses critérios ali que eu falei, tudo no celular? Sim, então vou baixar meu vídeo do WhatsApp mais rápido? Vou conseguir assistir um streaming com maior confiabilidade? Sim, mas talvez e aí a gente tem essa riqueza no móvel, o 4G ele viabilizou algumas tecnologias, né? Eu sempre contextualizo, né, com o Uber, né? Se não fosse o 4G surgir, quando foi criado o 4G, padronizado esse 4G, não se tinha o desenho, eu vou usar no Uber, vou aplicar no Uber. Mas sem o 4G hoje, a gente não imagina o Uber tendo a adesão que tem. Eu estou com comida, pedido de comida e tal. Será que eu conseguiria trafegar muita informação e trazer essas operações em tempo real? Então, para os dispositivos móveis, a gente provavelmente vai ter várias outras soluções que ainda não estão desenhadas. Quando a gente consegue trazer características melhores, melhora a tecnologia, a gente cria a base para a criação de outros produtos, de outros serviços, que aí sim vão revolucionar a nossa vida, né? O 5G, imagina que é a infraestrutura, a gente está criando a base, né? Meio, né? Exatamente. E aí agora, a grande riqueza está em como nós vamos aplicar, né? Como que a gente vai desenvolver. Isso quando a gente fala de um ambiente do uso pessoal. Mas aí ainda a gente tem uma outra vertente também, que é o uso corporativo do 5G, né? Porque a gente tem basicamente dois tipos de redes 5G, né? Que são as redes públicas, que são as redes abertas, então que as operadoras vão disponibilizar e vão vender o acesso às redes públicas de 5G, né? Então é um serviço aberto, né? Comercial, mas aberto, né? A público. E tem também as redes privadas ou privativas, que a gente monta essa mesma infraestrutura, mas dentro de uma indústria, por exemplo, dentro de um hospital, para que aí sim eu crie a telemedicina lá, a cirurgia remota dentro do hospital, que eu traga a automação, a conversa entre robôs dentro de uma indústria e tal, que tudo isso está num outro foco do 5G, que ele é menos público, né? Essa informação é menos discutida, a gente discute muito o 5G público, mas talvez, e até tem um estudo da Gartner, que classifica aqui tecnologia, né? Uma consultoria que classifica os serviços de tecnologia, que 70% da riqueza gerada pelo 5G em alguns anos vai estar concentrada dentro das redes privativas e não nas redes públicas de 5G. Então, além desse melhorar nossa experiência como usuários do dispositivo móvel, mas viabiliza outras aplicações em outros cenários também. Eu só queria aproveitar o gancho, né, que a gente discutiu um pouquinho aqui sobre essa questão de uso no celular, né, vou deixar depois de fazer tua pergunta, mas as pessoas, às vezes, aparecem no nosso celular assim, né, 5, isso já é 5G no nosso celular? Ou, quando for implantado na nossa região, efetivamente for instalado, acredito, antenas, enfim, sou meio leiga, né? Mas isso a gente vai precisar adaptar o nosso celular, vão ter que ser outros meios de comunicação compatível com a tecnologia 5G ou a gente já está usando e não sabe? Muito boa pergunta, né? A gente tem, e muitas vezes, essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? Porque às vezes eu vou para algumas cidades que já tem disponível, né? Por exemplo, as capitais já têm disponível
5G e tal. Vou para uma região, muitas vezes lá, e no celular olho lá 5G, e aí, será que é essa experiência? E muitas pessoas até se frustram, né? Usei o 5G lá, mas não mudou nada, ou até relatos às vezes, não, até piorou a minha experiência, né? Teve sim uma evolução, mas aqui tem um ponto de atenção, né? Que tem 2 tipos do 5G, que um é o 5G non-standalone, que o NSA, né, o non-standalone, ele é uma adaptação das redes 4G para aproveitar um pouco das características do 5G e colocar um serviço melhorado, né? Então, imagina como um 4G melhorado é o 5G que já está disponível em vários locais, né? Esse 4G usa basicamente a infraestrutura e as faixas de frequência do 4G, né? Então, é 5G, mas com a base tecnológica em cima do 4G. E o 5G puro, que o mercado chama, é o 5G standalone, que aí usa uma faixa de frequência que é o 3.5 GHz, que ele foi leiloado, inclusive, né? A gente teve o leilão em 2021 das faixas de frequência do 5G. A principal faixa de frequência é o 3.5 GHz. E aqui sim, o 5G puro, o standalone, que sim vai trazer todos esses critérios juntos, né? Então, dá um exemplo que, por exemplo, a largura de banda no 4G aplicado, né, no non-standalone, no 5G baseado no 4G, ele traz a largura de banda, dá um incremento na largura de banda, mas não traz a massificação de dispositivos e não traz a latência mais baixa. Então, é um 5G não com todas as características. E esse é um problema porque no aparelho lá, quando você estiver conectado no 5G standalone ou não standalone, vai aparecer da mesma maneira, né? Como se fosse. Exatamente. Não necessariamente que é. E o dispositivo móvel ali, como você perguntou, né? Qual o dispositivo que eu consigo usar? Os dispositivos para usar, tem dispositivos só 4G, até 4G, né? 3G, 1G, 2G, 3G, 4G. Quase todos os aparelhos no Brasil hoje operando são 4G, pelo menos 4G. Alguns dispositivos conseguem funcionar no 5G no standalone, né? Então no NSA. Porém, uma faixa pequena de dispositivos, hoje, menos de 10% do mercado dos dispositivos móveis no Brasil hoje, estão preparados para o 5G puro. Então, existe sim uma barreira tecnológica hoje, né? Porque quando a gente mudou do 3 para o 4G, por exemplo, grande parte dos dispositivos já eram 4G. Então, disponibilizou a rede, todo mundo já estava, a maioria das pessoas já estavam usando, né? E os dispositivos hoje são uma barreira. A gente é um ponto de atenção, inclusive, para os operadores, porque é uma barreira, porque os dispositivos, além de poucos dispositivos hoje já estarem preparados para o 5G, o custo desses dispositivos ainda é bem mais alto, né? Então, a média de aparelhos no Brasil 4G, por exemplo, hoje está na faixa de R$ 1.300, e a média dos mesmos dispositivos em 5G, R$ 3.300. Então, 150% a mais de custo, mais ou menos, aqui, né? Num dispositivo móvel. Então, ainda os dispositivos hoje são uma barreira, né? Constituem uma barreira para o avanço. Sim. Acho importante quando tu falou ali da questão do Uber, né? Voltando um pouco do assunto, ali do 3G para o 4G, acho que tanto a gente como as pessoas perceberam que foi um salto pequeno, né? A gente teve aquela troca de imagem, a gente já tinha um celular que conseguia ver YouTube, a gente via vídeo, via música. No 4G a gente sentiu que a mudança foi mais de velocidade mesmo. Agora, quando a gente passa a ter 5G, a gente vê o surgimento de novas tecnologias. O 4G mesmo possibilitou o Uber, essa questão de geolocalização. E quando a gente fala de 5G, como é que isso vai interferir na maneira de trabalho, de geração de emprego, geração de tecnologia e de ferramentas como a Uber? Eu acho que ele viabiliza, Patrick, várias aplicações, né? Muitas vezes a gente tenta se desenhar quais são essas aplicações. E é difícil, né? Se a gente tivesse a resposta quando a gente estava lançando o 4G, né? Se os operadores estavam lançando 4G. Se tivesse a resposta do Uber, estava fácil, né? Agora parece lógico. Tem uma dificuldade não, é um momento, né, que ele viabiliza algumas operações. Eu imagino que a gente vai conseguir ter mais aplicações em cima do 5G na medida que isso for ganhando proporção. Imagina que hoje apenas aproximadamente 3 a 4% dos usuários do Brasil estão usando 5G apenas, né? Então, eu não consigo massificar uma aplicação ainda, né? Então,
vou conseguir viabilizar quando grande parte dos usuários estiverem trazendo aquele uso, né? Mas a diferença, imagine que todas as aplicações que demandam informações em tempo real, elas vão poder ter muito mais facilidade. Dá um exemplo, que o processamento, né? Quando a gente fala da capacidade de processamento dos dispositivos, ela viabiliza muito de estar em nuvem, né? Não estar dentro do equipamento. Então, eu posso ter um equipamento que está... Dá um exemplo, né, prático, né? Eu posso captar uma imagem, por exemplo, numa câmera, e numa solução convencional, o tratamento daquela imagem, se eu quero fazer uma detecção de algum movimento, quero detectar pessoas, quero fazer uma leitura de placas, por exemplo, né, veiculares, né, eu tenho que fazer, num sistema convencional, eu tenho que fazer essa leitura lá dentro da câmera. O hardware lá tem que trazer essa capacidade. Isso cria um custo maior, uma aplicação mais restrita. Memória, né? Isso aí. Questão, e quando eu trago, tem uma comunicação que em largura de banda alta, com tempo de resposta baixo, por exemplo, eu consigo levar a informação, a imagem, por exemplo, para processar dentro de um data center, na nuvem, em outros espaços que têm mais capacidade. Então, essas características trazem flexibilidade para as nossas operações, né? Então, muitas coisas que não só que demandam de velocidade, que demandam de largura do tempo de resposta mais baixo, mas viabiliza também o processamento centralizado, que aí viabiliza, por exemplo, nesse caso da imagem, eu pegar a imagem dentro desse ambiente, estar processando na nuvem, estar processando num grande data center, numa infraestrutura com capacidade de processamento maior, e trazer alguma resposta. Legal, será que eu não consigo já fazer uma tradução simultânea? Será que eu não consigo fazer alguma identificação, análise dessa imagem para identificar o comportamento em tempo real? Tudo isso que dificilmente eu teria capacidade com o hardware na ponta ali, né? Dentro do meu celular fazendo todo esse processamento. Mas se eu transmitir e receber de volta o tratamento, eu viabilizo várias outras aplicações. Isso, até para contribuir, né? Eu fui pesquisar essa questão aí de startups que, porventura, já estejam sendo mobilizadas ou com esse pensamento voltado aí para a tecnologia do 5G. E casa muito com o que você falou, né? Nós temos uma startup que nasceu em Lages, aqui em Santa Catarina, que ela se chama Harbor, é uma plataforma de indústria 4.0 para controle de produção, conectando qualquer máquina. Então, eles vão lá, colocam um dispositivo, um sensor naquela máquina e conseguem medir eficiência, produtividade e tudo mais, né? Então, hoje, acho que ela não está ainda, né, utilizando em plena capacidade o 5G. Mas o fato muito interessante é que desde 2007 ela consegue atender uma empresa lá da França, controlando digitalmente, bem como você falou, né, o teu acesso ali online, real, quanto está sendo produzido, quanto eu poderia estar produzindo a mais, ou enfim, qual é a eficiência da máquina sem ter que me deslocar, né? Imagina. Hoje, claro, pelo que eu pesquisei, essa startup não está mais em Lages, acho que já está instalada em Florianópolis, mas como a gente começa, né, a observar esse tipo de aplicação. A própria Amazon, né, Patrick, já utiliza em outros países aquelas entregas por drones. Você acha que isso vai ser mais possível aqui no Brasil, visto 5G? Eu tenho absoluta certeza que sim, né? Você falou dois temas aqui, né, das startups se envolverem nisso, né? A gente está aqui dentro do Centro de Inovação, que é um potencializador, não só das startups, né, mas como as startups virarem negócios, como colaborarem com as soluções reais, né, para contribuir com problemas reais, né, dos usuários. As startups têm eu vejo que abre um campo de possibilidades muito grande, né? E, mais uma vez, a riqueza das soluções não vão estar em cima de trazer a infraestrutura, em cima das soluções que a gente cria. Então, as startups têm uma tela em branco agora para desenhar muito grande, né? Que a gente possa realmente desenvolver soluções que vão agregar valor. A gente falou do Uber, porque o próximo Uber não estar aqui em Rio do Sul, não sair aqui de Rio do Sul, a próxima solução, né? Então, a gente abre um leque de soluções muito grande, né? No caso, como você citou da Harbor, né, um exemplo, né, na indústria, a gente vê uma aplicabilidade muito grande. Então, a indústria tem uma necessidade muito grande de trazer eficiência nos processos, né? Esse é o
o business das indústrias, né? Muitas vezes a competição está dentro de trazer eficiência, né? E as redes 5G aplicadas, trazendo soluções para dentro da indústria, viabilizam unificar as redes lá dentro né? Em vez de eu ter várias redes que não são convergentes, né? Trazer uma convergência dentro do ambiente industrial, trazer flexibilidade, né? Trazer aquela capacidade. 5G muitas vezes ela traz a capacidade da conexão fixa, né? Cabeada, por exemplo, né? Como a fibra ótica, mas com uma maleabilidade, né? Então, dentro do ambiente industrial, eu consigo muitas vezes ter flexibilidade, aplicar. Então, são várias soluções que, se as startups explorarem muito bem as dores das indústrias, por exemplo, né? Como é o caso da startup citada, explorar as dores e pensar como que a tecnologia vai quebrar barreiras para resolver essa dor da indústria, por exemplo, a gente vai ter várias soluções. Então, talvez você tenha um ambiente aqui que a gente possa ter o desenvolvimento como negócios vindo pelo 5G. Acho que as startups têm um papel fundamental para que isso realmente a gente transforme a tecnologia em solução. Que aí, quando a gente transforma a tecnologia em solução, a gente transforma realmente em bons negócios, né? Isso, e a gente fala muito que na inovação, claro, existe a curva da inovação, então, no começo, como você já comentou com a gente, nem todo mundo vai aderir ao 5G, por N motivos, né? Às vezes é porque é um custo mais alto, eu não tenho ainda na minha cidade, enfim, não tenho essa necessidade. Mas que aos poucos isso vai habilitando, porque a tecnologia nada mais é do que um meio, e o 5G, pelo menos particularmente, entendo como uma tecnologia disruptiva, que, né, aos poucos vão se aderindo. Mas também para a gente pensar em utilizar o que já existe. Então, recentemente saiu as notícias aí do óculos VR, né, da Apple. E como que a gente poderia aplicar, né, essa tecnologia do 5G para o óculos? E apareceu uma notícia lá falando sobre a utilização de óculos VR ou realidade aumentada, às vezes utilizando até um próprio tablet para fazer concertos ou a telemedicina, né, cirurgias online para eu ter informações na hora, né? Ou imagina, né, tá com uma equipe de outro país, de outra cidade para poder resolver um problema. Então, qual é, na tua opinião, também, claro, oportunidades, mas os impactos disso no trabalho das pessoas? Porque a gente está falando em tecnologia, disrupção. O que isso pode impactar na vida das pessoas, das indústrias, da sociedade, agora olhando para um lado mais a tecnologia vai roubar meu emprego, ou, né, nesse sentido, que as pessoas têm medo? Essa é uma resposta difícil, né? As pessoas perguntam bastante aí, a inteligência artificial vai tirar o emprego, vai demitir as pessoas que estão pensando. Eu tenho uma visão bem diferente, né? Eu acho que o 5G, a inteligência artificial, que inclusive elas estão muito atrelados, né? Porque eu posso trazer muito mais inteligência artificial aplicada aos negócios, viabilizado pelo 5G, né? Mas eu acho que a gente traz muita eficiência. Então, consigo desenvolver outros negócios. Sim, vou ter impacto, talvez, em algumas funções, como a inteligência artificial pode tirar algumas profissões, sim. Mas como eficiência, a gente trouxer um negócio, num ambiente de negócios com maior eficiência, a gente vai desenvolver vários outros business, né? Então, a gente pode perder em alguma função específica, sim. Mas eu acredito muito na tecnologia trazendo soluções. Quando a gente traz soluções, a gente cria soluções que cria negócios que realmente aderem, né? Que trazem benefício para as empresas, para as pessoas, e isso vai gerando. Isso faz girar o mundo, né? Faz girar o mundo dos negócios. Então, uma das grandes vertentes que o 5G pode colaborar é com a eficiência. Então, será que eu não posso ter menos tempo? Será que eu não posso colaborar com a vida das pessoas, reduzindo, talvez? E aí, será que o 5G não pode reduzir até a taxa de mortalidade do Brasil? Eu acredito que sim, acredito muito que sim, né? Citou o exemplo ali da telemedicina e tal, será que eu não posso ter, né, a gente, analisando um case, né, de inovação, por exemplo, em cima do 5G, né, um dos casos de uso, né, para a telemedicina, por exemplo, ter um especialista dentro de uma ambulância. Então, imagina lá uma ocorrência, a pessoa tem uma ocorrência que precisa de um especialista,
O médico que vai atender lá, o emergencista que vai atender aquela ocorrência, muitas vezes não é um especialista. Eu preciso de um especialista. Será que eu não posso ter uma comunicação em tempo real para ter um cardiologista atendendo aquela emergência? Se eu tenho um trauma, atendo um acidente, será que eu não posso trazer um ortopedista já no momento para fazer uma orientação para aquela equipe que está lá? Então, eu acredito muito na tecnologia, não criando barreiras para as pessoas, e sim tirando barreiras, né? E trazendo eficiência, colaborando efetivamente para a vida das pessoas, né? Mas isso, na tua opinião, isso vai demandar que as pessoas busquem esse conhecimento, se envolvam também para se atualizar, né? Porque a gente vê o agronegócio, né? Também tem tantas necessidades aí. De repente, né? Colocar um drone aí para monitoramento, enfim, da safra ou auxiliar, né, nessa questão. Para as pessoas que ainda não sabem como que eu posso começar a partir para pensar como é que eu posso fazer para aplicar o 5G na minha vida, no meu negócio, enfim. Eu acho que buscar, né, a primeira pergunta se as pessoas precisam buscar conhecimento. Quando a gente fala de tecnologia, eu sempre falo que as pessoas que buscam conhecimento, elas protagonizam, né? Então, quem busca ser protagonista no mercado, por exemplo, no mercado de trabalho, buscar o conhecimento é fundamental, né? Mas todo mundo precisa ter o conhecimento técnico do 5G? Eu acho que não. Não, porque a gente vai aplicar muitas vezes o 5G, né? Isso, na grande massa do trabalho, por exemplo, mesmo em tecnologia, está aplicando, está usando como meio o 5G. Mas talvez o que a gente tenha que exercitar muito e deva desenvolver muito é o lado empreendedor mesmo. Porque, como falamos, a riqueza do 5G vem em cima das soluções que a gente criar. Se a gente não tiver as skills de entender, de identificar dores, de ir lá buscar solucionar problemas reais dos usuários, a gente não vai desenvolver bons negócios. Eu posso ter o maior conhecimento de tecnologia. Se eu não sei resolver num caso real, aplicar aquilo lá num caso real, não tenho posso ter um fracasso, mesmo tendo um conhecimento técnico muito bom. Então, se for para escolher entre o conhecimento técnico e o conhecimento de negócios, de empreendedorismo, eu vejo que tem muito mais oportunidade hoje no lado empreendedor. Porque o empreendedor, quem desenvolve o empreendedorismo dentro das suas skills, eu acho que se desenvolve muito bem, seja como colaborador, seja como empreendendo, né, empreendendo dentro das empresas que estão inseridos, criando startups, ou atuando em empresas consolidadas, em organizações maiores. A oportunidade, eu vejo a maior oportunidade, a maior necessidade que a gente tem hoje dentro do 5G, eu vejo de desenvolver aplicações. Então, o foco grande que a gente pode dar como opinião pessoal, né, de oportunidades vamos pensar em quais aplicações a gente vai trazer. Qual o próximo Uber? Esse sim talvez o maior ponto-chave, maior oportunidade que a gente vê, né? Ótimo, isso aí. Falando um pouco de infraestrutura, né? Acho que é uma pergunta até pessoal. Por exemplo, numa região aqui como o Rio do Sul, que tem uma parte mais rural, na verdade. Eu vou ali, no outro bairro, a internet já não pega lá. O 4G já vira 3G, depois vira 1G. Você disse que o 5G vai conseguir atingir mais pessoas dentro do tanto de território que o 4G já faz. O 5G vai possibilitar isso nessas zonas rurais, ter uma internet melhor, não ficar saindo a área, a pessoa ter um acesso, né, totalmente com aquela internet cheia. O 5G, ele demanda, né, então, ele tem uma faixa de frequência que, no geral, ela é mais alta do que o 5G, é um pouco mais alta do que o 4G. Quanto mais alta a frequência, menor a área de abrangência. Então, vou colocar uma estação aqui, né, de uma ERB, né, uma estação rádio base dentro de Rio do Sul. Eu vou atender toda a cidade interior? A resposta é não. Porque a gente tem uma característica no 5G puro, na frequência que usa o 5G puro, com uma necessidade maior de estações. Por outro lado, com o 5G, ele trabalha muito mais em microcélulas, que são células menores, né? Então, imagina que no ambiente de uma cidade, né, uma cidade pequena, muitas vezes eu tinha lá 2, 3 torres lá, né, grandes torres, que faziam macrocélulas de cobertura. No 5G, a gente reduz
o tamanho das células para microcélulas. A gente pode ter macrocélulas para fazer uma cobertura maior, né? Então, tem algumas formas que a gente pode trazer também a cobertura mais macro, mas principalmente a riqueza, talvez, do 5G também está em explorar microcélulas. Então, eu vou numa comunidade, talvez uma comunidade do interior, que antes eu precisaria, se eu fosse para atender ela, eu precisaria colocar uma torre com um investimento muito alto, né, que eu preciso ter uma grande massa de usuários naquele local. O 5G ele tem facilidade maior, porque a forma, a topologia que usa é de microcélulas, então eu posso levar para locais específicos, né? Também tem o uso no 5G, também tem o uso de algumas frequências mais baixas também, e essas frequências permitem uma difusão maior, né? Então uma abrangência maior, mas para onde eu busco ter toda a capacidade do 5G, eu preciso ter estruturas mais presentes, né? Então dentro das cidades, o cenário futuro, né? Num primeiro momento, a cobertura muitas vezes é nesse ambiente macro, né? Então coloco uma célula aqui em Rio do Sul que vai atender uma grande massa de usuários, mas com o uso e com a identificação de zonas de calor, então onde eu tenho mais concentração de pessoas, eu posso ir lá inserir células menores que vão dar uma experiência para o usuário melhor, né? Que eu tenho um aproveitamento melhor. Então, o 5G talvez ele venha trazer mais proximidade entre a solução e as necessidades do usuário lá na ponta, né? Então, onde que as pessoas mais necessitam, mais usam aqui dentro do Rio do Sul? Mas naqueles locais, eu vou trazer uma infraestrutura dedicada a atender aquele espaço. Tem um local de eventos, por exemplo, que tem uma alta concentração, talvez eu coloque lá dentro daquela estrutura uma microcélula que atenda aquele ambiente com uma boa capacidade, né? E, na sua opinião, vai acabar efetivamente o 4G em determinado tempo? Logo a gente já pode começar a se desesperar? Ou, né, trocar de celular, né? Enfim, ou isso a gente pode esperar aí com calma toda essa implantação, e já aproveitando o gancho, né, que a Unifique participou e foi uma das ganhadoras, né, ou ganhou o leilão do 5G para implantação no sul do país, salvo engano, né, fica aí para você trazer essas notícias para a gente. Como que tá também, né, essa questão de implantação aqui nos estados, em Santa Catarina, enfim. Legal. A gente tem não precisa sair trocando de celular, né? Não precisamos criar medo, né, nas pessoas. Não, daqui uns dias eu não tenho mais 4G, meu celular é um aparelho que não tem, né? Então, que está desatualizado aqui, não vou ter. As redes 2G e 1, 2 e 3G tendem a assumir. Isso sim, tendem a ser desativados em algum momento, né? Depende do critério de cada operadora também, mas tem uma tendência de futuro de ficarem obsoletas essas redes, né? Mas as redes 4G, elas são potencializadas, inclusive, com o 5G. Dentre as obrigações, vamos falar também um pouquinho sobre essa participação da Unifique, né, no edital de 5G, mas dentre as obrigações que as operadoras têm, inclusive está a explorar mais ou disponibilizar mais cobertura dentro do 4G. Então, o 4G ele tende a ter uma perenidade grande. Aquelas regiões, como eu falei, que às vezes não são atendidas pelo 5G, continuam tendo como opção o 4G. Então, isso não deve, pelo menos a curto, médio prazo aqui, não deve ter uma extinção do 4G. Sim, quando a tecnologia ganhar... Ufa! Isso aí. Então, logicamente que a tendência é que os próprios equipamentos no futuro comecem a se desenvolver muito mais em 5G. Aí talvez ganhe mercado também, já vir bastante, né? Digital. Isso aí. As pessoas vão adaptando seus equipamentos para em algum momento também pode se tornar obsoleta as outras redes, né? Mas ainda tem uma boa longevidade no 4G, né? A participação da Unifique, né? A Unifique teve um edital do 5G, né, conhecido como edital do 5G, né, que ocorreu em 2021, esse leilão das faixas de frequência. A Unifique é um novo entrante, né, então para competir com as operadoras que já estão consolidadas, criou-se uma competição regional também para as faixas do 5G. A Unifique entrou num consórcio, né, com a Copel Telecom à época para competir no sul do Brasil, onde a Copel ficou com a faixa do Paraná, né? O estado do Paraná está coberto pela Copel, né? Nosso consórcio. O consórcio foi só para a participação no edital,
mas as operações são independentes, né? E a Unifique adquiriu nesse edital o direito a explorar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós assumimos obrigações dentro desse edital. Então, esse edital foi um edital não arrecadatório, né? Que é um edital que as obrigações, o investimento das empresas pelas frequências são aplicadas nas redes, né? Então, aplicadas em levar as redes para locais onde não tem. Então, algumas operadoras estão com obrigação de cobrir rodovias, outras com 4G, inclusive, né? Como eu falei, que potencializaria. Outras operadoras levar conectividade para as escolas. Nós temos uma obrigação como Unifique de levar a conectividade 5G até 2030, isso é um prazo máximo, né? A gente tem obrigações de 2026 até 2030 de escalonado, né? Para que a gente chegue em todas as cidades com menos de 30 mil habitantes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso totaliza 668 cidades, né? Então a gente tem essa obrigação de chegar nessa, mas a gente tem uma concessão para aplicar o 5G em todas as cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, o Rio do Sul não está nas nossas obrigações, mas nós temos o direito ao uso da frequência aqui e, logicamente, está na nossa estratégia também ter cobertura aqui na região como um todo, né? Então, nós temos um desafio como Unifique diferente das operadoras que já estavam presentes no 2, no 3, no 4G, né? Porque a gente tem que criar eu até brinco que é um problema e uma oportunidade, né? Ao mesmo tempo, né? Qual é o nosso problema? A gente precisa criar uma infraestrutura nova. Qual que é o benefício? A gente precisa criar uma infraestrutura nova. Isso a gente vai conseguir ter, né? Vai ter um investimento grande, significativo, mas a gente tem uma oportunidade de criar uma rede que vai ser no 5G puro. A gente vai aplicar muitas vezes, na essência, o 5G puro, né? Que é o standalone. A gente também vai ter uma cobertura de 3G, de 4G principalmente agora, para ter uma cobertura macro mais rápida. Mas quando a gente criar a infraestrutura, a gente vai estar com uma infraestrutura 100% nova, com tecnologia nova, com desenvolvimento novo e pensando realmente já nesse cenário do 5G. Então a gente não vai adaptar uma rede, a gente vai sim construir uma rede 100% nova, né, que vai trazer benefícios para os usuários. Ótimo, muito legal. Falando assim de Brasil, uma outra dúvida minha, né, que eu acho que é a dúvida de quem assiste também, mais ou menos, você imagina daqui a quanto tempo o Brasil todo já está usando 5G da mesma forma que a gente usa o 4G atualmente? Aí é pergunta difícil. Bem difícil porque hoje a gente tem algumas barreiras, né? A gente tem uma barreira ainda que nem todos os municípios estão liberados para o 5G. Então hoje, mais ou menos um quarto, né, 25% dos municípios brasileiros têm liberado as faixas de frequência do 5G pela Anatel. Isso está num trabalho que está até mais rápido do que era o cronograma inicial. Isso está acelerando. A gente ainda tem a barreira dos equipamentos, né? Então, imagina que hoje se menos de 10% dos dispositivos têm capacidade de conectar em rede 5G, mesmo se eu tivesse cobertura de 5G em todo o Brasil, estaria limitado a essa capacidade, né? E a outra barreira agora é viabilizar os negócios, priorizar investimento, porque as operadoras têm um grande investimento. Então, o conjunto para acelerar tudo isso não tem um fator crítico, né? Fala assim, não, é só isso aqui. Se a Anatel liberar em todos os municípios, tem 5G no Brasil todo. Não, mas esse é um dos passos. Tem um passo que as legislações que os municípios estão adequando também, que é a lei das antenas, que grande parte dos municípios já adequaram. Outro passo, né? Os dispositivos estarem preparados para isso, mais um passo. O investimento. Mas eu ainda vou dizer que não tem resposta pronta para essa tua pergunta, né, de quando vai estar consolidado o 5G no Brasil, né, porque vai depender de um fator de demanda comercial também. Mas talvez se a gente tiver mais soluções que exijam o uso do 5G, aí sim talvez a gente acelere, mas consiga ter uma aceleração no Brasil como um todo. Não só como Unifique, mas como todos os operadores. Porque se eu tiver uma alta demanda, o investimento vem, né? Agora, se eu tiver uma baixa demanda por uso das redes, talvez não tenha um apetite comercial tão grande para acelerar. Então, o deadline começa lá em 2029, final de 2029, obrigatoriamente todas as cidades em 2029 têm que ter o 5G implementado pelas obrigações que as empresas assumiram dentro do edital.
Mas isso é uma data limite, né? Então, essa é uma data máxima. Daqui 6 anos e meio a gente vai ter tudo isso aqui? Não, eu acredito muito que vai acelerar. O pace que isso vai acontecer, né? Qual que é o ritmo que vai estar? Aí tem uma incerteza um pouco maior. E aí, puxando o gancho das startups, né? Para ter esse olhar mais aplicado a essa tecnologia, né? Essa Harbor que eu comentei, ela foi selecionada, salvo engano, num programa, não sei se do Itaú, enfim, da Algar, que eram startups nesse sentido que tinham potencial de uso do 5G para otimizar os seus processos, os seus serviços, os seus produtos oferecidos, né? Então, esse olhar também, e pensando no nosso ecossistema, né? O que isso vai impactar financeiramente o município utilizar de um meio como o 5G? Na tua opinião. Acho que tem agora, o ecossistema de inovação, ele tem que ter esse olhar para o 5G, para as oportunidades, como a gente falou anteriormente, né? Eu acho que daqui a gente vai surgir com várias oportunidades de negócios e descentralizados, né? Porque até pouco tempo atrás, a tecnologia nos obrigava quase as empresas de tecnologia a se deslocar para os grandes centros e tal. Então, estar concentradas lá em São Paulo, no Brasil, estar fora do país, estar lá no Vale do Silício, estar em outras regiões, que hoje a gente, pela tecnologia, já quebrou a barreira, né? Então, a gente já não tem barreira. Então, se os municípios potencializarem os investimentos nas startups, se os centros de inovação estiverem ativos, funcionando, estiverem operando potencializando os jovens empreendedores a desenvolver soluções, vai trazer muito mais arrecadação para o município, muito mais facilidade para o usuário. Então, vou desenvolver esse ambiente de negócios, né? A tecnologia, a gente tem capacidade aqui de potencializar empresas de tecnologia que muitas vezes trazem uma economia muito positiva para o município, né? Que a economia, não um demérito para a indústria, por exemplo, mas a indústria precisa de uma infraestrutura, precisa de rodovias, precisa ter capacidade de logística, que as empresas de tecnologia muitas vezes não precisam, precisa ter conectividade. A conectividade vem com 5G, precisa ter uma cidade boa para morar. Isso que atrai as empresas de tecnologia, né? Então, a gente pode desenvolver outros negócios. A palavra-chave, então, é conectividade, né? A gente falou bastante. E do IoT, né? A internet das coisas, né? Eu acho que isso é o mais na prática possível que pode existir, né? A gente usar esse meio, enfim, essa tecnologia para aplicar nas coisas, né? Para a gente poder otimizar nosso trabalho. Mas também quero deixar o espaço, né, Leonardo, para você trazer mais algum insight, algo relacionado ao 5G que você tem visto, enfim, tá aberto aí para você também trazer algo que a gente não comentou durante essa conversa. Legal. Eu acho que a gente tem a oportunidade, agora está nas mãos, não só, né? A Unifique foi a vencedora do edital de 5G. A Unifique busca soluções do 5G, sim, a gente busca nos aproximar das startups, de todo o ecossistema, dos centros de inovação, dos ICTs, a gente busca ter essa proximidade, porque a gente entende que a riqueza realmente está lá na ponta, está em trazer soluções. As áreas, né, e quando a gente fala assim, eu não sei responder qual é aquele negócio revolucionário que vai surgir ano que vem, essa resposta a gente não tem. Mas a gente tem várias áreas que são totalmente impactadas, né? A saúde digital, a educação, né? A gente fala a linha 4.0, né? As indústrias 4.0, logística 4.0, educação do futuro, saúde digital. A gente tem N oportunidades que a gente pode trazer, como você comentou da internet das coisas. A gente tem na internet das coisas para cidades, né? Se falar de smart cities, a gente tem um leque de oportunidades muito grande, né? Da questão do ônibus, né? Ali, por que não? Daqui a pouco é um case, não sei se da Coreia do Sul, que o ônibus só passa identificando com câmeras se tem pessoas no ponto de ônibus, né? Então, isso é IoT e 5G e velocidade na prática, né? Eu acho que o que a gente consegue ali com IoT
Mas, por exemplo, aplicado numa empresa ou aplicado numa cidade, como a gente está comentando agora, eu consigo trazer a centralização das informações. Então, e aí, se eu tenho um ônibus andando na cidade, será que eu não consigo trazer essa informação e usar ela de uma forma inteligente? Será que eu não posso pegar a informação do sensor que está lá no rio e prever alguma situação de emergência, prever alguma situação? Será que eu não posso ter uma informação do tráfego em tempo real para fazer a mobilidade? Será que eu não consigo trazer soluções para cidades também aplicadas à saúde, que colaborem para ter especialistas, por exemplo, distribuídos em todos os postos de saúde, por exemplo, com uma conectividade, levando o especialista de forma digital até dentro de uma unidade de saúde, ou levando até a mão, até o dispositivo do móvel do usuário. Então, as cidades inteligentes têm um grande nicho, né, de soluções. Então, eu acho que agora o que a gente precisa desenvolver muito é a nossa criatividade em cima dessas oportunidades, né? A gente unir a tecnologia com a criação, com a ideia, resolvendo as dores lá do usuário, resolvendo a dor do cidadão. Se eu falar de uma Smart City, não preciso criar. Por que eu preciso de uma Smart City? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como posso melhorar a qualidade de vida das pessoas utilizando a tecnologia, né? Então, a gente tem uma área muito vasta aqui de desenvolvimento, né? A Unifique, como empresa, está olhando para essas soluções, tem uma necessidade, talvez não falo nenhuma oportunidade, nenhuma vontade. A gente tem uma necessidade de estarmos próximos dos ambientes de inovação, e a gente quer ser potencializador das tecnologias. A gente quer desenvolver junto com as startups, talvez, potencializar as startups, a trazer essa tecnologia realmente para a prática, né? Isso, muitas vezes, a gente vê tantas empresas boas que se desenvolvem ideias boas e que não conseguem potencializar o seu negócio, né? Não conseguem chegar no usuário final. Então, a Unifique também quer ser esse hub de integração também, né, com o ecossistema para desenvolver as soluções em cima das redes 5G e dessa oportunidade que a gente tem disponível aí. Então, acredito que a gente teria muito mais cases aqui para trazer, né? Mas a gente fica aí à disposição também para te contatar, se possível, né? Fazer esse match com o Leonardo aqui da Unifique. Agradecer novamente, né, Leonardo, a tua disponibilidade. O 5G não é futurismo, né? A gente já entendeu aqui, conversou bastante que é uma coisa que vai acontecer, que a gente pode já ficar atento, né? Não precisa ter o conhecimento técnico, mas estar atento dessas oportunidades. Então, agradecer de novo, né, Patrick, pelo espaço. E, enfim, né? Contamos, então, com a Unifique também para o nosso ecossistema, para trazer também o 5G para a nossa região. Legal, muito obrigado pelo convite e participar aqui. Me coloco à disposição aí, né, para todo mundo que tiver dúvidas sobre o tema, quiser expandir, e colocar também a Unifique à disposição, porque a gente tem que estar próximo tanto do ecossistema de inovação das cidades e dos usuários nossos para realmente a gente trazer soluções práticas que mudem a vida das pessoas, né? O 5G pode mudar a vida das pessoas? Pode, desde que a gente realmente esteja próximo delas, né? Então, queria agradecer muito pelo convite e poder falar um pouquinho aqui sobre a tecnologia, sobre o 5G e como isso transformar em mudança nas nossas vidas. Nós que agradecemos. Obrigado. Isso aí, obrigada. Obrigado.